Vamos de conspiração? Lógico, né? Aquele assunto que eu adoro? Eu também, eu gosto. Você também, né? Eu A gente curto. gosta, né, cara? De Poxa ficar vida, viajando cara. nas possibilidades do que é real e do que não é. Olha, é Vamos tanta ver? coisa. Vamos Então ver. roda a vinheta aí. Cadê o Thiagão? Tá no ponto aí, ô querido Homer? Chama. Fala, Vilela. Olha o Thiago aí, nosso amigo, que vem aqui Boa noite. colocar mais dúvidas do que respostas na nossa cabeça. Ele fica levantando perguntas. Ele responde algumas e levanta mais perguntas do que a gente tem respostas. E aí, você tá bem? E aí, Vilela, boa noite, Fernanda, boa noite, Marcílio. Boa noite. Como é que Boa vocês noite. estão? Tudo certo? Tudo certo. Eu acho que o intuito é esse, né, Vilela? Colocar é. mais perguntas do que respostas e fazer a galera pensar também um pouquinho, raciocinar fora da caixa. Duvidar de tudo, né? Exatamente. Qual é a treta da semana? O que você traz pra gente aí? Olha, hoje a gente tem mais ou menos dois assuntos interessantes que eles podem até se encaixar. Vamos lá. Né? Eu vou começar falando rapidamente aqui sobre a liberação dos arquivos OVNIs, o segundo lote que Donald Trump, lá o governo americano, o Pentágono, liberaram mais um lote daqueles arquivos que já haviam sido liberados desde o dia 8 de maio de 2026. E um desses vídeos, ô Vilela, tem algo muito interessante. Eles mostram o governo americano abatendo um OVNI, que é algo que até então já havia acontecido com um balão chinês, mas dessa vez eles criaram algumas teorias diferentes, porque esse objeto voador não identificado, ele parecia ter propulsores, é como se fosse realmente uma nave. Eles não afirmam que existe uma vida alienígena ali, mas mostram a câmera de um caça americano F-16 abatendo esse OVNI, né? Então, esses novos arquivos, eles mostraram muitas informações que fizeram com que as pessoas enxergassem aquilo que até então não tinham enxergado, que é o quê? Imagens com uma qualidade um pouco melhor. Algumas das imagens que mostram OVNIs, por exemplo, sobrevoando o mar, trouxeram imagens coloridas e tudo indica que as próximas liberações serão ainda maiores do que essas que já foram, né? Eles estão numa escadinha. E aí já existem especulações que falam que nas próximas eles podem falar sobre relatos de abduções ou até mesmo confirmar, né, a vida não humana entre todos esses documentos. E aí a gente teve, Vilela, em paralelo a isso, uma situação muito peculiar que ocorreu na Fox News, mais uma vez, no último final de semana, no dia 21 de maio de 2026, que foi o caso de um ex-Navy SEAL. Não sei se você sabe o que é um Navy SEAL, Vilela. Já ouviu falar sobre isso? Cara, eu sou especialista em exército americano, mas eu vou deixar você explicar, claro, né? O Navy SEAL, ele é um dos, na verdade, né, é um dos braços mais importantes da Marinha Americana. Praticamente 70% daqueles candidatos, né, os voluntários, a se tornar um Navy SEAL, eles desistem no meio do caminho. A palavra SEAL significa, né, Sea de oceano, né, A de air e L de land, ou seja, são profissionais militares que eles vão ser os melhores possíveis do mundo no mar, no ar e na terra. Por que eu estou falando isso? Porque um homem chamado Robert Howard apareceu na Fox News dando uma entrevista de uma forma muito curiosa. Ele apareceu com uma aparência levemente diferente, mas o que as pessoas perceberam? Que existia algo estranho no pescoço dele. Aparentemente, esse cara estava usando uma máscara. E não estamos falando de uma pessoa qualquer, estamos falando de um almirante da Marinha Americana, muito famoso nos Estados Unidos, que é o Robert Howard, e que, na verdade, possivelmente não era ele, porque tudo indica, pelo menos o que vimos aí no vídeo, que ele estava usando, alguém, né, estaria usando uma máscara para passar informações ao vivo na Fox, como se fosse o Robert Howard. E aí justamente eles estavam falando sobre a guerra, Estados Unidos, Irã, ali estavam falando sobre a área de Teherã e por aí vai. Mas foi algo muito curioso, não sei se vocês chegaram a ver essa notícia aí também. Vi toda a repercussão no X, nas redes sociais aí. Cara, aí a imagem tá parada, mas mesmo na imagem... No vídeo fica balançando, né? No vídeo fica balançando o pescoço. Aí, sei Não, lá, e o pior é cara. a explicação que eles deram, né? Qual foi a explicação?
que ele teria gravado isso num estúdio móvel, ou seja, dentro de uma van. Sei, Uma sei. van que tem antena e que por conta disso, é como se ele estivesse na frente de um chroma key e que aí pelo movimento é uma sombra no pescoço dele. Então, muito estranho. porque- Uma sombra com um buraco desse? É muito Exatamente, estranho. Fernando. Exatamente. Inclusive tiveram pessoas comuns assim que foram lá no X, né, no antigo Twitter, e acabaram defendendo essa tese, falando que isso era simplesmente uma sombra, mas quando você assiste o vídeo com uma qualidade boa, você percebe que claramente existe uma divisão entre uma parte do pescoço e o verdadeiro pescoço. Então, é uma máscara. Eu trouxe essa imagem aí que o Homer colocou na tela aí para nós, que mostra uma diferença de 3 dias apenas. A imagem que está aparecendo ali do lado direito, ela traz a imagem dele na Fox, lá com a máscara, né? E isso aconteceu no dia 21 de maio. A outra imagem mostra ele no dia 18 de maio, 3 dias antes, com a sua aparência normal, sem ter nada no pescoço. E se a gente comparar os detalhes do rosto dele, você consegue ver que essa imagem da máscara é uma outra pessoa. Então, o que estão fazendo? Aparentemente usando outras pessoas para se passarem por um... A gente não pode dizer que é um clone, né? Mas um sósia, assim, utilizando uma máscara altamente realista para controlarem narrativas da mídia. Ao meu ver, na minha opinião, o sistema está criando algo que podemos chamar de um despertar controlado. A gente junta essa ideia deles utilizarem alguém vestindo uma máscara, ao mesmo tempo uma liberação de arquivos OVNIs que ocorre a todo vapor nos Estados Unidos e outras informações que vão se somando para que as pessoas possam achar que estão enxergando algo que até então era tratado como uma teoria da conspiração. Mas tudo isso faz parte de uma narrativa para que eles possam ter essas pessoas pensando que estão despertando nas mãos, né? Essa seria a ideia inicial de tudo isso, e é por isso que a gente vê uma situação como essa. Essa máscara, por exemplo, como nós estamos vendo, nós já vimos isso em filmes antigos, como, por exemplo, o filme Missão Impossível. Possivelmente algum de vocês aí deve lembrar do Tom Cruise tirando a máscara em algum dos filmes Missão Impossível, né, Vilela? Padrão, é uma das características do Missão Impossível, esse lance deles usarem disfarce com essa máscara de borracha, né? Na série da televisão era tosca, aí no cinema eles fazem uma coisa mais bonitinha, né? Mas impossível. Mas né? sabe o que lembra também quando a gente trouxe a notícia do Jim Carrey? Ah. Porque os olhos ficam arredondados. Se der para Perfeito. colocar aquela imagem de novo, pode reparar o formato do olho, a gente falou isso no dia. Se era Exatamente, clone, Fernando. se não Verdade. era, o olho fica redondinho, fica diferente. Olha lá. Quer ver? Perfeito, Aquela Fernando. imagem que tá um do lado do outro, muda o formato do olho. Cara, parece Eu um acho que até o tropeço, queixo parece muda, o tropeço viu? lá do Familiar. Olha lá. Cara, o olho ficava mais arredondado. Olha lá. E o queixo, você não tá achando que fica um queixão, né? O queixo. Exatamente, Fernanda. E é Tá com engraçado, menos rugas também, né? Hã? Menos rugas também, Pele né? lisa, né? Hidratada. Exatamente. E quando eu cheguei a comentar sobre isso daquela vez do Jim Carrey, veio um monte de pessoa me xingando, com raiva, dizendo que era impossível isso acontecer, mas aparentemente agora a gente está vendo que isso não é algo tão impossível assim, né? Sai um pouco da ficção ali dos filmes e acabou entrando na nossa realidade. E possivelmente ao longo dos próximos meses ou anos, nós vamos ver muito mais do que isso. Tem uma imagem curiosa também, o Vilela, que a gente mostra uma parte de um episódio dos Simpsons, que é um desenho que é feito para adultos, também muito conhecido por trazer essas teorias ou supostas previsões do futuro, que mostra ali o Homer tirando 2 máscaras. Cara, peraí. Agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Nossa! E com a estreia do filme do Spielberg, onde uma mulher, uma repórter, começa a falar na língua dos aliens, lembra? Ela tá falando normal, de repente ela... Exatamente. Imagina se esse repórter começa a falar uma língua estranha, tira a máscara e um alien lá embaixo. Cara, tudo faz sentido agora. Eu Gente, quero, tá eu estranho quero esse acreditar. negócio. Eu sou um Mulder, eu quero acreditar. Olha Ô, só. Vilela, Os Simpsons já acertaram tudo, né? Incrível. Foi um ET que escreveu parece que o estou Simpsons. acertando mais uma. É.
E é engraçado, né? O Matt Groening, que é um dos criadores dos Simpsons, ele estava nos arquivos Epstein também. Ah, para! Não sabia dessa, não. O autor dos Simpsons, mas com o quê? Ele ia nas festas? Das festas e com todos os vínculos que envolvem essa elite política mundial, né? Então, o que a gente pode especular diante disso? Que ele tem o acesso a essas informações que fazem parte de uma agenda controlada por uma elite. É por isso que os Simpsons prevêem tantas coisas, né? Não é, na verdade, uma bola de cristal, é só uma informação privilegiada que os criadores do desenho tinham e, aparentemente, com essa imagem aí, parece que ele está querendo revelar mais alguma coisa aí para nós, né? Pois é, vamos... Só fazendo um adendo, Vilela, antes de finalizar, nesse lance do Dia D, que foi o filme do Steven Spielberg que você citou, a atriz que está falando nessa linguagem é a Emily Blunt, né? Isso. E ela está falando na linguagem dos gafanhotos. Eu não sei se você lembra que a Fox News, na semana passada, a gente comentou sobre isso aqui, sobre né? as 4 raças lá. Eles liberaram 4 raças. Uma das raças são os insetoides, que ele tem a aparência de um gafanhoto. Então, quando o Steven Spielberg fala que o filme dele não é 100% ficção, que existe uma realidade nesse próximo filme que será lançado, ele pode estar falando a respeito disso, entendeu? Ele fala que a segunda metade do filme são verdades. Exatamente. E que poucas pessoas viram essa edição final da segunda metade para frente aí. Então, isso aí, eu tô ansioso para ver. Também. Vamos ver se a gente consegue ir na pré-estreia e conta pro pessoal aí. Vamos sim. Sem spoiler, claro. Com certeza. É isso, Thiago. Qual que é o assunto? Hoje é isso, qual é o assunto de quinta-feira no seu Será que é Verdade? Quinta-feira, Será que é Verdade? 11 horas da manhã, nós vamos falar de uma forma profunda sobre essa liberação do segundo lote dos arquivos OVNIs. Vamos continuar a história que a gente começou na semana passada, tem bastante informação, nós vamos analisar vários vídeos que foram liberados, porque foram 64 novos vídeos, melhores do que aquele primeiro lote, né? Então, tô percebendo que é uma escala, né? Nisso. A cada semana, exatamente, eles estão colocando mais, até chegar na semana que tem o contato alienígena aí. Vamos falar sobre abduções, vamos falar sobre vida não humana. Eu tô aguardando, tô ansioso também com isso aí, Vilela. Porque tem a diferença, né, Fernanda? Contatos imediatos de primeiro, segundo e terceiro grau. Tem? Tem. Primeiro é só avistamento, né? Segundo tem algum tipo de influência na pessoa. E terceiro é você encontrar o ser. E aquilo que aconteceu em Cuba, final de semana? O quê? Foi em Cuba? Cuba vai lançar foguete? Não. O pessoal Cuba comemorando o aniversário. Não dá, Thiago. Você tá vendo o que eu passo aqui? Você é testemunha. Na semana passada foi o lance da abdução, né, Fernanda? Olha aí. Você lembra? Então. Hoje a gente tem a Cuba lançando. Hoje tem Cuba lançando foguete. Mas, Thiago, você viu o tal do... Todo mundo filmando lá um objeto? Não vi. Porque até esqueci. Em Cuba? É. Não tô sabendo, não. O disco voador lá, gente. Mas em Cuba? É. Eu vi aqui em São Paulo. Não, estavam comemorando o aniversário. Vou mandar pro Thiago analisar. Tá. Me manda, Fernanda, eu quero ver. Você. E aí depois tem um relato, viu? Todo mundo achando que aquilo era fake, eles estavam comemorando um aniversário. Todo mundo foi pra varanda, filmou, e depois um piloto fala que viu realmente algo passando. Cara... Tá demais, hein? Eles estão chegando. Estão chegando. Ou já estão aqui. Estão chegando, tá demais. Thiago, obrigado demais aí. Esperamos até quinta, então, esse novo Será que é Verdade? O programa tá engatando aí. A galera cada vez mais assistindo esse programa que eu curto demais. A edição é muito boa, né, Homer? Não é você que faz, não, né? Porque ela tá boa. Pois é. O Homer, eu acho que o Homer é um insetoide. Eu falei aqui num outro programa, se eu fosse apostar... Você ainda defende essa tese? Eu defendo essa tese, cara. Caramba. Você é meio gafanhoto, meio barata, meio uma mistura aí. Mano. Meio lesma também. Meio lesma. Jogar sal em você. Obrigado demais, Thiago. Até a semana que vem. Obrigado, Vilela. Obrigado, pessoal. Valeu. Até semana que vem. Um beijo. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.